Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luísa, sócia do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre o sistema digital de gestão. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, me ajude a fazer crescer esse canal para divulgar conhecimento e informação de valor. O sistema digital de gestão significa que todo o processo de documentação vai passar para a fase digital. E qual é esse processo? O processo de manutenção, o processo de pagamento de boleto, o pagamento de salário, todo esse processo está sendo migrado para esse processo de gestão. E o que tem que ser observado nessa migração? O que já está implementado na administradora, que faz o suporte do síndico em cada condomínio, ele precisa ter um arquivo digital com toda a documentação do condomínio, sempre organizado através dos setores determinados, como, por exemplo, a questão dos inadimplentes. Os moradores que estão inadimplentes, eles têm um apontamento, um arquivo digital com todos os moradores, a quantidade de parcelas em aberto. E para quê? Para que a gente possa discriminar no momento da cobrança, primeiro na cobrança administrativa, através da administradora, fazendo a notificação de cada unidade inadimplente. Ela precisa discriminar os valores da cota condominial em aberto, atualização monetária, os juros e a aplicação de multa. Isso tudo tem que ser atualizado mensalmente e tem que estar contido dentro de um arquivo digital do condomínio. Isso é uma das questões que tem que ser observado. As questões de pagamento, de manutenção, quais são as manutenções que o condomínio precisa ter? Da manutenção do elevador, a conta de luz, a conta de gás, a conta de água, todas essas contas, essas despesas, esses encargos que são relacionados e importantes para a manutenção e a gestão do condomínio, o síndico ele precisa ter na mão, mas não através apenas de documento físico. Antigamente, quando não tinha internet e esse processo de digitalização, o síndico juntava todos os documentos, todas as cobranças, fatura de manutenção de obra, de todos os serviços, e colocava no malote da administradora. A administradora passava na portaria e levava. Isso estou falando no condomínio de um apartamento, de um prédio só. Quando são questões maiores de condomínios com vários prédios, é concentrado numa administração interna. Mas a cobrança em si, ela não se diferencia. A cobrança antigamente chegava no papel físico, que tinha que ser encaminhada para a administradora, que vai elaborar a prestação de contas. E atualmente ainda tem cobranças de forma física. Alguns prestadores de serviço não utilizam a cobrança digital, mas a tendência é que tudo seja feito na parte digital, para facilitar, para otimizar o serviço. Então, inclusive o trabalho da administradora. Então, essa parte de pagamento que o síndico precisa fiscalizar, cobrar os prestadores de serviço, a nota fiscal, os recibos, essa documentação vai ser digitalizada e arquivada na administradora, com uma pasta digital específica para pagamentos. Por quê? Porque isso vai para a prestação de contas. Esse é um outro ponto.
Outra questão que tem que ser observada nessa parte digital, a lei LGPD. Todas as informações relacionadas ao condomínio, elas têm que ser encaminhadas para a administradora, e a administradora não pode divulgar informações do condomínio, ou seja, ela não pode compartilhar informações de CNPJ, informações de endereço, informações pessoais do síndico para ninguém, porque existe essa lei de proteção geral de dados que toda administradora ela precisa atender sob pena de responsabilidade. Então, para que esse sistema digital ele possa funcionar bem, precisa ter um software adequado, que seja fácil de ser manuseado, de ser manipulado, tanto pelos funcionários da administradora quanto pelos síndicos. Os síndicos precisam ter a orientação de quem é o administrador principal desse software de gestão digital. Para quê? Para que ele possa entender como funciona e possa compartilhar a informação para os moradores, para que todos possam ter acesso e transparência dessas informações. Esse software, além de atender a lei LGPD, precisa ter um backup, precisa ter uma segurança em caso de extravio, em caso de perder, né, esse arquivo. Tem que ter um local que possa fazer a segurança das informações. O acesso, a navegabilidade nesse programa, ele tem que ser fácil para todos, não apenas para pessoas que trabalham com informação, com a parte digital. Todos precisam ter acesso, tem que ser fácil. As pessoas precisam ter acesso à retirada de boleto digital de forma fácil, sem que tenha um procedimento burocrático. Por que os próprios tribunais e repartições administrativas têm essa dificuldade no atendimento ao cliente? Porque cria-se várias etapas de atendimento até o resultado final. Essa é a chamada burocracia. E no atendimento ao cliente, ao morador aqui no condomínio, no próprio condomínio, a gente precisa facilitar. A gente precisa demonstrar um caminho mais fácil. O tempo é valioso, os moradores eles não têm tempo para ficar horas e horas verificando prestação de contas, verificando pasta física. Então, a forma mais fácil que a administradora, junto com o síndico, numa gestão, pode entregar ao condômino é através de um serviço digital de gestão, para que tudo esteja transparente, tudo esteja fácil de acessar e possa colaborar com o fluxo do condomínio. Ter além desse backup, a segurança da informação, não ter nada de difícil acesso, que proíba. Tem que ter essa questão de proibição do compartilhamento de informações, que é a lei LGPD. Tem que ter a capacitação do síndico para que ele possa aprender a utilizar o sistema e possa compartilhar informações aos condôminos, ainda que sejam pessoas de terceira idade que não tenham acesso a computadores, não tenham facilidade de acesso. Essa preparação, essa capacitação, ela tem que ser acessível para todos, para que a gestão ela possa fluir de forma mais adequada. Então a gente falou sobre toda a documentação, a migração da parte física para a parte digital, a implementação de um suporte digital através de um software adequado, seguro e acessível aos moradores.
e a capacitação do síndico e dos moradores para ter o acesso aos documentos de forma transparente, de forma fácil. Esses são um dos pontos necessários para que todos os condôminos tenham esse conhecimento e tenham acesso à gestão ao longo de 12 meses. O síndico vem trabalhando na manutenção, na fiscalização, mas se não houver essa participação dos condôminos, fica muito difícil do síndico demonstrar todo o trabalho que está sendo feito. Então, através de um sistema digital, essa demonstração de indicadores de como está sendo realizado o trabalho facilita ao condômino através de um trabalho transparente. Tudo bem? Espero que eu tenha apresentado para vocês algumas informações básicas desse sistema de digitalização de documentos e de gestão. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Manda um comentário, manda uma pergunta que eu estou aqui à disposição. E se tiver necessidade de contratar um síndico profissional ou um advogado para dar um suporte para o seu condomínio, eu estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima.